Fala aí, pessoal. Outro dia eu tava no YouTube, como sempre, e apareceu um vídeo aqui que o título é Por que os animes de hoje tão ruins? Cara, eu sempre vejo vídeo do tipo no YouTube, assim na minha timeline, e na maioria das vezes eu não assisto. Tava pensando em fazer um react, não sei se vocês vão gostar da ideia, mas se eu fizer react a partir de hoje, vai ser só relacionado a animes, óbvio. Vamos ver aqui o que esse vídeo fala. É do Frankini. E já sabe, se vocês gostarem ou não, deixem aí nos comentários para ver se eu trago mais vídeos desse tipo, ok? Oi, então, um dia desses eu tava scrollando meu twitter.com sem querer nada, scrollando por scrollar, porque ultimamente ou é Twitter ou é brain rot italiano, minha cabeça já não tá mais processando nada direito. Quando eu, puro como um cristal, caí nessa belíssima imagem aqui. Pelo que entendi, é uma imagem promocional. Então, ele fala aqui dessa imagem promocional, e aqui nessa imagem temos o quem eu conheço. Temos a Anya, temos o Okarun, o Vovó Turbo, o Kafka. Cara, esses dois aqui, esses dois gatinhos eu não conheço. Essa lourinha aqui não me é estranha. E, cara, eu realmente só conheço essa aqui. Essa aqui, com cabelo aqui, tipo Maria Chiquinha, eu também tenho a impressão que eu conheço ela, mas também não lembro. Ah, essa aqui é a de cabelo meio rosa aqui, né? Essa daqui é aquela do Sei Rei. Não, eu vou deixar o nome aí, mas eu sei quem é. Bora aqui. Um evento da Shonen Jump, um aniversário ou alguma coisa do tipo. Mas foda-se, o que me catou de verdade foram os personagens que estão nessa imagem. Eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás eu costumava ver essas imagens pipocando pela minha timeline dessa mesma maneira. Vários protagonistas da Shonen É, realmente, um tempo atrás, quando tu olhava essas imagens assim da Jump, a maioria era esses personagens aqui mais conhecidos. Até porque tem que levar em consideração que todos esses personagens aqui, a maioria deles, cara, acho que a maioria, acho que todos aqui, né, já tiveram anime. Mas vamos lá. juntos em uma mesma ilustração pra divulgar algum evento ou lançamento especial ou qualquer parafernália desse tipo. Tinha de tudo: Tanjiro, Midoriya, Ema, Hinata, Naruto, Itadori, Asta, etc. A porra toda. Por mais que eu não acompanhasse todas as obras na época, eu sabia da existência delas. Eu conhecia os personagens que estavam lá. E eu lembrei disso. Então, aqui é engraçado. Ele fala que tinha conhecimento das obras. Porque, como eu falei, a maioria ali tinha anime. E o que acontece é que a maioria das pessoas que assiste anime, cara, acho que uns 80% ou mais, posso estar errado, só assiste anime. São poucos aqueles que têm costume de ler um mangá. E às vezes tem personagem ali naquela imagem, principalmente lá na outra imagem, que no momento só tem mangá, entendeu? Ou às vezes tem anime, mas o anime não hypou como os outros. Então, tu não vai conhecer. Eu mesmo não conheço todo mundo ali. Apesar de que eu confesso que eu não leio tanto mangá como eu gostaria. Mas bora lá. Olhando pra imagem que apareceu nessa semana, só que pela razão contrária. Quem são esses caras, menor? De verdade, eu só conheço 3 personagens nessa pista aqui. A Anya, que no momento é praticamente o mascote da Jump, né? Acho que eles criaram essa guria só pra poder vender pelúcia superfaturada, então é meio difícil escapar dela. O Kafka de Kaiju Number 8, que sinceramente eu preciso falar desse anime de novo, ele é chato pra caralho. Eu queria saber por que ele achou o Kaiju meio chato. Eu realmente queria saber. E o Okarun, de Dandadan, que foi o único anime mais mainstream dos últimos tempos que eu gostei a ponto de assistir uma temporada inteira. Tem esse Ele fala uma coisa que é interessante, né? O único anime mais mainstream que ele gostou. É que tá, muitas pessoas acabam assistindo só anime mainstream, que são os animes mais populares, os mais bem divulgados, os mais falados e etc. Logo, tem muito anime bom que acaba ficando desconhecido. E não sei se vocês já repararam, mas eu tento aqui no meu canal trazer ao máximo lista com animes mais desconhecidos. É claro, se a pessoa vai pegar aquele anime e vai gostar ou não, já é outros 500. Mas eu tento ao máximo trazer animes mais conhecidos. Ao contrário de muitos canais aí e outras páginas de anime que acabam focando mais ali nos animes mainstream. gato aqui também, que eu fiquei meio em dúvida se é a velha Turbo ou não, porque os kanjis do pingente da coleira são diferentes. É, mas é a Vovó Turbo, sim. E também tem esses outros 2 gatos na imagem, então... Eu sei lá, pensei que pudesse ser outro mangá. Talvez seja só a velha Turbo mesmo e eu esteja me confundindo, mas enfim, eu tô mais lesado que uma barata tonta esses últimos dias e eu não acompanho o mangá de Dandadan. Eu fiquei chocado quando foi que a Jump passou disso pra isso. Eu não sou um cara de ficar analisando milimetricamente todos os lançamentos da revista. Chocado quando foi que a Jump passou disso. Tá, aqui, bora ver. A maioria aqui é conhecida, se bem que essa aqui com a concha aqui no ouvido eu não lembro quem é. Essa aqui também não tô lembrado. Bora ver mais aqui. A maioria aqui é conhecido mesmo. A questão é aquela, né, que ele tá achando que aqui tem bastante personagem conhecido, pelo menos pra ele. Ah, essa daqui é do anime lá da mina que é cosplay. Agora que eu lembrei. Eu não sou um cara de ficar analisando milimetricamente todos os lançamentos da revista, mas poxa, eu nunca fui. E mesmo não sendo, desde sempre, eu ainda conhecia todos os personagens que... Cara, é que tá, né?
Porque acredito eu que ainda tem lançamento lá que pode estar fazendo sucesso no Japão, mas que ainda não tem anime. estavam nessas imagens. Tá certo que eu nunca fui. E mesmo não sendo, desde sempre, eu ainda conhecia Ah, ele fala que ele conhecia todo mundo aqui. Realmente, que todo mundo aqui já teve anime, tá ligado? Não tem nenhum aqui que não teve anime. todos os personagens que estavam nessas imagens. Tá certo que boa parte dos carros-chefe da Jump já terminaram hoje em dia. Jujutsu, acabou. Haikyuu, acabou. Kimetsu, acabou. Boku no Hero, acabou. Jura? Nossa, eu não sabia disso. Como é possível? Mas isso não é desculpa pro tamanho desleixo com os títulos novos. Quase nada que tem saído ultimamente caiu na boca do povo. Ninguém fala sobre, saca? Sim, eu tô generalizando, sei que existem algumas boas obras por aí no meio, mas eu tô pouco me fudendo. O mangá pode ter milhões de cópias vendidas, mas se não tem um bonequinho dele vendendo nos camelô da Liberdade, então ele não tem impacto cultural nenhum, na minha opinião. E não me encham o saco porque eu tô pouca. Sempre que eu tento falar um pouco mais sério, sobre um anime mais contido, intelectual, ninguém quer assistir. Só assistem quando eu reclamo de alguma coisa. Então agora É engraçado porque ele fala como se o que fizesse sucesso lá no Japão, em questão de mangá, ia vender aqui no Brasil, no caso do bonequinho. Mas beleza. vocês vão me ver reclamar e vou ficar caladinhos, porra! O que tá acontecendo? Sinceramente, eu não fazia ideia. Procurando saber foi que eu notei que a parada é muito mais profunda do que parece. E envolve muito mais do que só a Shonen Jump, mas a indústria de animes e mangás como um todo. A gente tá vivendo a queda da era de ouro desses trecos. As obras estão se enchendo de mesmice e fórmulas cansadas, enquanto as memoráveis Nisso eu concordo plenamente. A maioria dos animes estão com a mesma fórmula, mesma coisa de sempre. Pode ver, protagonista que é abandonado pelo grupo, protagonista que tem algum bicho dentro, os isekais que na maioria, a grande maioria, o cara vai pra lá pro outro mundo ou renasce no outro mundo e é poderoso, tem um harém, etc. Os animes de romance que, mano, é o que eu mais odeio, que é o protagonista tem fobia de mulher e é todo cheio de frescura. Na maioria desses animes de romance, o moleque é adolescente, dá pra entender, tá ligado? Eu já fui adolescente, às vezes tu não tem contato ali com o sexo oposto, tu fica meio assim, tu fica nervoso. Aí os caras no anime tem fobia, cara. Não tem aquelas cenas de que, às vezes vê a mina de biquíni já fica toda errada. É esquisito. E isso é na maioria dos animes de romance. Sem falar que eles não colocam beijo nem nada. ou já acabaram ou perderam o gás completamente. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre a razão dos animes e mangás de hoje não estarem batendo mais como antigamente. Capítulo 1, a Era de Ouro. Pra entender onde é que deu errado, primeiro a gente precisa entender onde é que deu certo. Nos anos 90, o Japão já tinha uma indústria de animes e mangás sólida internamente, consolidada no passado por animes como Akira, por exemplo. Obras como Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco e Sailor Moon não eram só populares. Só clássico, né? Eles moldaram uma geração inteira de jovens japoneses. Só que o pulo do gato veio quando o Ocidente começou a consumir isso também. Entre 95 e 2005, o mundo viu um estouro cultural absurdo. Pokémon virou um fenômeno global. Eles já tinham um verdadeiro império por conta dos jogos, mas com a chegada do anime, isso triplicou de tamanho. Tanto que Pokémon é a franquia mais lucrativa da história até hoje. Mais do que Disney, mais do que Marvel, mais do que Star Wars, mais do que tudo. Dragon É engraçado porque isso é verdade. Pokémon, tudo que faz, Pokémon vende. Até os jogos que o pessoal reclama que tava ruim, vendeu pra caramba. Eu também comprei. Foi mal. Ball Z talvez tenha sido o anime mais importante dessa invasão. No Japão ele já era um sucesso, mas nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina virou parte da infância de milhares de pessoas também. Eu aprendi isso da pior maneira possível, mas eu tô pouco me fudendo, ainda concordo com tudo que eu disse nesse vídeo. Também popularizou vários conceitos dentro dos animes, como o personagem passar por um power-up ou uma transformação, da história ser uma saga longa e interminável, entre outras coisas. E essas tais coisas influenciaram Dragon Ball realmente marcou muito. Porém, eu acho que também devia ter mencionado que Cavaleiros também marcou muito, né? Porque, tipo, e é engraçado porque Cavaleiros do Zodíaco não tem um sucesso tão grande lá no Japão como tem aqui na América Latina. muito outros animes que seriam feitos dali pra frente. Um exemplo perfeito de anime que bebeu muito dessas fontes foi Naruto, que se tornou um dos maiores pilares da história dos animes, se não o maior. Sim, fã de Dragon Ball com calvície de 110 anos nas costas, eu disse, você vai fazer o quê, hein? Vai fazer what? Os animes aos poucos foram deixando de ser coisa de nicho e começaram a fazer parte da vida de qualquer criança que ligasse a TV depois da escola. E isso criou uma base de fãs apaixonada e fiel. E no Japão, Não, anime ainda era. Porra, ainda era muito nicho naquela época. Não deixou coisa ser coisa de nicho. Passava na Globo. Beleza, mas mesmo assim não era todo mundo que assistia. Era tipo. Tinha a galera ali que assistia, mas não era todo mundo. Eu sei, eu vivi essa época, não era todo mundo que assistia. E se tu chegava lá, tipo, pra conversar de anime, assim, tu conseguia conversar com a galera ali que assistia anime e tal, mas tinha outra galera ali que achava esquisito. Eu lembro disso. Então, sim, ainda era coisa de nicho. Anime foi coisa de nicho por muito tempo. a década de 2000 ficou marcada como a consolidação de revistas tipo a Shonen Jump como máquinas de fabricar sucessos. One Piece, Naruto e Bleach eram o Big Three. Dominavam tudo, da venda de mangá até a audiência de anime. A popularidade deles era estratosférica. Isso é verdade. O pessoal às vezes confunde, acho que Dragon Ball tá no meio desse Big Three, mas é questão no caso da época ali. Um desses animes tinha centenas de episódios. Eles duravam anos na televisão, acompanhando o crescimento de quem assistia. E aqui tá um detalhe chave. O sucesso deles não veio só porque eram divertidos. Tanto que o One Piece tá aí até hoje, né? Com mais de 1000 episódios.
ou porque eram boas obras. Eles criavam compromisso emocional. Você queria ver o Naruto virar Hokage. Você queria ver o Luffy encontrar o One Piece. Inclusive, se você é um desses, ainda tá esperando, né, meu filho? Capaz de você ter um ataque do coração e morrer antes dessa bosta acontecer. Mas É, mano, a questão do Luffy, eu vou te falar que eu meio que já desisti. Eu dropei no 900 e pouco, eu nem sei se eu vou voltar a assistir. enfim, o que eu quero dizer é, não era só assistir, era torcer, era crescer junto. Capítulo 2, o After Party. Cortando pros anos 2010, muita coisa mudou, mas muita coisa também ficou igual. Aquele pessoal que assistia anime quando era criança ainda fazia questão da coisa, e a internet veio pra popularizar ainda mais essa parada. Apesar de que, no começo dos anos 2000, era uma verdadeira luta pra você assistir anime. Tu tinha que baixar os episódios em sites extremamente duvidosos em que você não sabia se você tava baixando anime ou detonando uma bomba atômica em algum país da Europa. E Realmente, nessa época aí, quando a internet começou a ficar mais popularizada aqui no Brasil, tu tinha que... Tinha já alguns sites pra baixar os animes, e era engraçado porque tu baixava e era em RMVB, não sei se alguém vai lembrar. Era um tipo de arquivo de vídeo, que hoje em dia já nem é mais usado, eu acho. E a maioria era em RMVB. Eu lembro que eu baixava muito no antigo Anime School, que já morreu faz tempo. E também no Ambiente Anime, que também já morreu faz tempo. sim, você tinha que baixar episódio por episódio. Imagina que delícia deveria ser fã de One Piece nessa época. Ou era isso, ou rezar pra passar em algum canal de televisão aberta. Mas no início da década de Cara, por incrível que pareça, eu prefiro baixar em 2 episódios, porque online, pô, beleza, tá só clica ali e assiste, mas se tua internet der ruim, como que tu vai assistir? Por isso que eu baixo e já era. 2010, a gente já teve um vislumbre de como aquilo iria funcionar no futuro. E não deu outra. A Crunchyroll popularizou o streaming de anime no mundo inteiro. E mais uma leva de sucessos gigantescos chegou. Shingeki no Kyojin redefiniu o que era um anime de ação. É, a Crunchyroll popularizou, realmente. Só que esqueceu de mencionar aí que antes da Crunchyroll chegar, já tinha os fansubs, que faziam ali as traduções, e a maioria dos sites que na época tu baixava, já dava pra assistir online. Ou seja, não foi a Crunchyroll que, pelo menos aqui, popularizou o streaming de anime, né? Mas vamos lá. Trazendo produção cinematográfica e uma vibe mais brutal e madura. Boku no Hero se aproveitou da popularidade de super-heróis em alta no cinema e criou uma história nessa linha, mas com uma abordagem diferente e inovadora. Kimetsu no Yaiba teve muito esmero na sua produção, virando sinônimo quando o assunto é uma animação excelente e batalhas empolgantes. Esses animes não foram só populares. Cara, foi Kimetsu no Yaiba que fez a bolha de anime estourar, na minha opinião. Que depois de Kimetsu, os animes se popularizaram de uma forma que tá que nem, tá aí, que nem você vê hoje aí. Não é mais um bagulho de nicho. Eles carregaram a chama que as obras anteriores a eles acenderam. Muitas pessoas podem argumentar, dizendo que foi aí mesmo que a parada começou a esfriar. E de certo ponto, eu até entendo. Consigo ver a ideia, o pensamento, em meio a tanta gente velha falando que na época deles era melhor. Mas não dá pra negar que essas obras tiveram influência e levaram muitas pessoas pro mundo. Assim, eu nunca vou falar em relação ao anime que na minha época era melhor. Cara, é porque são épocas diferentes, tá ligado? E tem muitos animes que é feito pra pessoal daquela geração ali. Então não tem como falar, no meu tempo era melhor. No meu tempo era outros tempos, tá ligado? Apesar de que eu acho que a indústria de anime, ela tá preferindo quantidade em vez de qualidade. Essa é a questão, no meu ponto de vista. Ela tá fabricando muitos animes que pra mim, são animes descartáveis, porque antigamente saía, sei lá, vai ver aí, pesquisa aí. Saía 20 animes, às vezes, por temporada. Agora tá saindo 60, às vezes mais. E desses 60, sabe quantos vão ter segunda temporada? Se pá, 10. Por isso que eu falo que a maioria acaba sendo anime descartável. Porque eles fazem ali, vê se vai fazer sucesso. E às vezes não faz, não é nem porque a história é ruim, é porque às vezes a história é boa, mas bota uma animação merda. Que nem tá sendo aí com The Band and After the End, que a animação é horrível. Eu vou fazer um vídeo até em relação a isso, de animes que tem uma animação até pior do que essa daí. E que tem história boa. Os animes também. Porra, eu sou uma dessas pessoas. Se não fosse Boku no Hero, eu não tava aqui gravando essa caralha desse vídeo. Essas obras tiveram sim seu impacto. Tu quer um exemplo? Mugen Train, o primeiro filme de Kimetsu, aquele lado. Opa, Pia, partiu churas? Se tornou o filme de maior bilheteria da história do Japão, superando nada mais nada menos que A Viagem de Chihiro. Sabe? Do estúdio Ghibli, que ganhou Oscar e os cacete depois de 19 anos em primeiro lugar. Tinha assim demanda e tava ficando cada vez maior. Tanto que, pô, aproveitando o exemplo dos filmes, foi a época em que as distribuidoras viram que levar filme de anime pro resto do mundo tava valendo a pena. E não só isso, né? Também o que aconteceu é que passaram a levar a continuação dos animes pros cinemas. Que nem, por exemplo, Haikyuu. E teve outros animes que também foram pro cinema. Porque gera mais lucro, né? Antes de Mugen Train, não eram muitos os filmes de anime que vinham pra cá. Ou eram obras mais cult, ou filmes de franquias famosas. Depois dele, foi Jujutsu Kaisen Zero, Haikyuu, filme ruim de Blue Lock, filme ruim de Boku no Hero, outro filme ruim de Boku no Hero. Brincadeira, esse é legalzinho. Cara, de Boku no Hero eu só vi acho que um. E não é que é ruim, é porque não tem relação com a história. Eu não gosto de ver algo que não tem muita relação com a história, a não ser que eu goste muito do anime, tá ligado? E na época eu até gostava bastante de Boku no Hero.
assistiu. E é engraçado porque hoje em dia eu não gosto tanto. Então, quando mesmo tem nada a ver com a se eu gostar muito, eu assisto. Fui até na pré-estreia. Só que hoje em dia virou festa. Qualquer anime tá tendo lançamento de filme nos cinemas por aqui. Kaiju Number 8 teve filme no cinema, sabe? É nesse nível de qualquer anime que eu tô falando. Foi mal, meu ódio por Kaiju Number 8 me fez adiantar um pouco o assunto, mas de qualquer forma, essa nova geração já começou diferente. O consumo era mais rápido. As pessoas maratonavam temporadas em poucos dias. O ciclo de hype durava meses, não mais anos como no passado. Mas mesmo assim, parecia que todo ano ia surgir um novo grande sucesso. E por algum tempo, esse foi o caso. Além dos que eu já citei, teve Hunter x Hunter, Sword Art Online, ReZero, Tokyo Ghoul, One Punch Man. A década teve vários hits e vários sendo lançados por ano. Animes que ficaram marcados no imaginário do pessoal e que continuam até hoje. Firmes e fortes, só que a fonte começou a secar e a gente não percebeu. Tem uma coisa interessante aqui que eu acabei pensando. Eu concordo, assim, que teve muito hit, né? Durante esses anos aí que tava falando. E hoje em dia tem, mas não tanto como antigamente. Capítulo 3. O início do fim. Conforme o tempo passou, essas obras que eu comentei foram se desenvolvendo e caminhando pro seu final. Com isso, as empresas começaram a ficar extremamente desesperadas pelos próximos anos. Os hits não estavam mais chegando, e isso ocorreu por uma série de motivos. O ritmo de produção começou a ficar insano. Com a chegada dos streamings, a nova maneira de se consumir animes trouxe muita coisa boa, mas também suas consequências. Hoje em dia tem muito anime saindo, milhares, todos os anos. E com isso, a quantidade de acertos começou a diminuir. Afinal, não é toda semente que brota, né, minha filha? A quantidade aumentou, mas a qualidade, por consequência, começou a ir pelo ralo. Exatamente o que eu falei agora há pouco. Aumentou a quantidade, em compensação, a qualidade foi pro ralo. As obras perderam muito o impacto, e na minha opinião, isso aconteceu porque nós fomos muito mal acostumados, mas também porque as empresas são gananciosas. Mano, infelizmente, dinheiro sempre vai estar acima de tudo, né, pra esses caras. Então, não tem o que fazer. Capítulo 4. O mal do excesso. Bom, como todos sabem, ou pelo menos eu espero, tudo demais faz mal. Até água e Monster de manga. Por isso que eu tomo pelo menos uns 3 toda semana pra garantir o ataque fulminante antes dos 27. Com a popularização do streaming, o que era um fluxo saudável de lançamentos virou um dilúvio descontrolado. Antigamente, sair com uma adaptação em anime era uma notícia e tanto. Agora, qualquer web mangá aleatório pode ganhar anime. E sim, no quesito democratização. Bom, ele falou que qualquer web mangá pode ganhar anime. Assim, sim e não. Eu não sei também qual é o critério que eles usam pra anunciar um anime lá, tá ligado? Porque, mano, tem muito mangá bom que já tem, ó, tempos aí de publicação e não tem anime. E tem mangá ruim ou light novel ruim que ganha anime. Então, eu não consigo entender, tá ligado? Qual o critério que usam. Eu acho, eu tenho uma teoria na minha cabeça, vou até falar aqui com vocês, que eu acredito que role um pouco, sim, de lavagem de dinheiro no meio da indústria dos animes. Pode ser coisa da minha cabeça, ou não. É ótimo, mas no quesito de saturação é péssimo. Tem tanto anime novo saindo toda a temporada que não dá pra acompanhar nem se você trancar a faculdade, largar o emprego e vem. Como eu falei, tem muito anime novo saindo e tu não consegue assistir tudo. Por exemplo, eu que gosto muito de anime e hoje em dia procuro fazer conteúdo de anime pro YouTube, eu não consigo assistir tudo porque é muito anime. Eu pego os que eu acho mais interessantes. E às vezes tem um outro anime ali que é interessante, é bom e eu não peguei, porque tem muito anime. E às vezes eu pego o anime pra assistir que eu achava que ia ser interessante, é uma porcaria e eu dropo logo. Dê a alma pra Crunchyroll que nem eu fiz. E isso, além de ser um fruto da facilidade que é se assistir anime hoje em dia, também é um reflexo da procura pelos próximos Narutos. As produtoras, os estúdios, as revistas, todos estão atrás de um novo hit geracional como foi Naruto. E com a possibilidade que eles têm de lançar 80 tentativas diferentes por temporada, eles estão aproveitando, né? Só que eles estão falhando miseravelmente em algo básico. Quantidade não significa qualidade. Fenômeno não se fabrica que nem sanduíche em fast food. As obras que marcaram as gerações passadas, tipo Dragon Ball, One Piece e o próprio Naruto que eu usei de exemplo, surgiram num contexto único e diferente. Elas tiveram tempo pra respirar, errar, melhorar e criar laços com o público. Se você reparar bem, existe muita discussão entre os arcos ou sagas dessas obras. Bom, ele falou novamente ali, né? Quantidade não é igual a qualidade, eu concordo. E falou do lançamento aí, no caso da época de Dragon Ball, Naruto e One Piece. E, cara, realmente, nessa época aí, que eles foram lançados assim, os animes deles, no caso, era uma época que não tinha tanto anime por temporada. Tinha pouco anime por temporada. Então, era a época que o pessoal prezava ainda mais qualidade ao invés de quantidade. Apesar de ter um erro ali ou outro, mas ainda assim era algo que tu vê hoje em dia que era mais bonito de se ver do que hoje em dia. Porque a qualidade deles varia sim. Existem altos e baixos, nuances. As obras de hoje não se arriscam. Preferem apostar em algo que sempre as deixe na média, sabe? Uma nota 6 pra poder passar de ano na escola sem ficar de recuperação. E eu tenho certeza de que isso é culpa pura e unicamente dessas mesmas produtoras, estúdios. Fala que as obras hoje não se arriscam. Mas é que tá também. Tem um anime que eu assisti recentemente que é o Saikyo no Shinshoku. Saikyo no Shinshoku. Porra. The most notorious stalker runs the world Grand Death Clan. Resumindo. Esse anime não ficou tão conhecido, né? Pode ver aqui que eu dei 10 pra ele. E o que acontece nesse anime? Temos aqui o Noel Storm, que é o protagonista da história. Normalmente, quando tu vê um protagonista de anime, tu já sabe que ele vai ser um cara bonzinho, ou um cara que tem altas virtudes,
Ainda mais quando é um cara que tá perseguindo um sonho ali. E no caso, o Noel, ele quer ser o melhor Seeker do mundo, melhor que até que o próprio avô dele. Só que o Noel, mano, ele faz qualquer coisa pra atingir os objetivos. Então, tá ligado? Ele não tá nem aí. Só vendo anime mesmo, mas ele tem umas atitudes ali que não é atitude normal de protagonista. Ainda mais aquele protagonista que quer, que tem um sonho, né? Tem uma meta ali. Então, é algo que realmente tu não vê muito nos animes por aí. Mas é um anime que não ficou tão conhecido, tão popular. Então, mas eu recomendo aqui pra vocês. É muito bom. Principalmente devido ao estilo de protagonismo do Noel. E revistas sedentas por dinheiro. Porque o que não falta é gente por aí que é capaz de escrever uma boa história. Mas, obviamente, a pressa e a necessidade, entre aspas, de criar um hype imediato acabam prejudicando os resultados completamente. Se a obra não for um estouro nos 3 primeiros capítulos, ela é péssima e vai ser cancelada sem nenhum escrúpulo. E com isso, Infelizmente, isso aí deve estar acontecendo bastante e isso é uma pena, né? Porque que pode ter surgido de história boa aí, mas que como não vende logo, já corta logo. É tipo os técnicos aqui do Brasil, né? Técnico aqui no Brasil, se em 3 meses não fizer algo de bom, já é demitido. o que surge é um monte de anime genérico, sem alma, tentando copiar o que já deu certo antes, tentando recriar a emoção, sem entender de onde é que ela veio em primeiro lugar. Capítulo 4,5. Como isso afeta o Grêmio? Bom, não. Eu não sei como isso afeta o Grêmio, mas eu entendi agora o que ele quis dizer. E assim, eu acabo concordando com ele, apesar de o título ser meio chamativo, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer. E assim, o que eu posso dizer pra ele é que, tipo, se procurar no meio dos lançamentos da temporada, vai encontrar algo bom, tá ligado? Mas depende também da pessoa. Tipo, eu sou um tipo de pessoa que eu gosto muito de Isekai. Eu prezo muito ali pela história, que se vai me prender ou não. E às vezes a pessoa não é assim, às vezes a pessoa quer assistir um anime com animação boa, então não quer mais saber de Isekai, ou quer um romance bobo, ou sei lá, entendeu? Quer algo mais dramático, ou quer uma história complexa, vai depender da pessoa. Mas dá pra encontrar assim ainda algo bom pela temporada. Afeta o Grêmio. Capítulo 5. Conclusão. A gente tá vendo a indústria de animes e mangás sofrer o efeito colateral do próprio sucesso. Cresceu tanto, mais tanto, que ficou insustentável. E o sistema que funcionava nos anos 90, 2000 e até boa parte dos anos 2010 agora tá travado, tentando replicar um modelo que não se encaixa mais. A Era de Ouro deu seus frutos, sustentou o sucesso por anos, mas o solo foi ficando cada vez mais seco, esgotado pelo excesso e pela repetição. Não tô dizendo que a parada vai ruir ou qualquer coisa do tipo, sempre vai ter obra boa surgindo, sempre vai ter palha no agulheiro. Mas talvez a gente precise olhar com mais calma, sair do automático, abrir espaço para obras que não gritam tão alto e que ainda tem algo a dizer. Talvez o brilho que antes saltava aos olhos agora esteja nas sutilezas, nas histórias menores, nos riscos que poucos ainda se permitem correr. O cenário tá mudando, e junto com ele muda também a nossa maneira de se conectar com essas obras. Talvez não seja mais sobre encontrar a próxima febre mundial, mas sobre redescobrir a beleza que existe no caminho mais silencioso, mais pessoal. Não é o fim, mas é o início de uma nova fase, menos grandiosa talvez, mas ainda cheia de significado para quem estiver disposto a procurar. Bom, acho que eu consegui passar um pouco do que eu penso. Vocês concordam comigo? Discordam? Bora conversar aqui nos comentários sobre essa ideia, porque eu acho que é uma parada que pode dar um papo maneiro. Só por favor, sejam educados, não mandem eu pular de um prédio. Minha consciência já tem feito isso por vocês todos os dias da minha vida desde quando eu tinha 17 anos. E eu não sou dono da verdade. Se em algum momento eu passei essa ideia durante o vídeo, eu sinto muito. Cara, então, eu concordo com boa parte do que ele falou. O título do vídeo fez o que era pra fazer, que é ser chamativo. E eu entendi. Eu concordo com ele, sim. Realmente ali naquela parte de a quantidade enorme de anime e a qualidade tá indo pro ralo. E é como ele falou, cara, tem coisa boa por aí, mas se você for assistir somente o que geralmente a Crunchyroll indica, ou os animes falados na internet, etc., tu só vai ficar, digamos ali, naquela água rasa. E tem coisa boa pela temporada, tá ligado? Ó, vou dar um exemplo aqui pra vocês, rapidinho. Ó, no caso dessa temporada aqui, de animes que eu tô assistindo, que eu tô gostando muito. Witch Watch é muito engraçado. Colon Generic Romance também é muito bom. Katanaika no Osan também tô gostando. Haite Kudasai Takami-san é bom, ainda mais pra quem gosta de ecchi. Dungeon no Yucho Wai Seritsuru também é bom. Aqui, esse aqui, Ishun de Shiryu Shiteta Noni, também tá muito bom. Esse aqui também, Kanpek Sukite, também tá bom. Anne Charlie tá muito bom também, pra quem gosta de Life of Life, drama, tá ótimo. E pra terminar aqui, Gorilla no Kami Kara Gago Sareta também tá ótimo. São os animes, assim, que tu não vai ouvir falar muito por aí. Talvez Anne Charlie tu ouça, né? Porque é mais conhecido e tal. Teve até a série na Netflix. Mas são animes que, pelo menos pra mim, estão me prendendo, estão me deixando ali empolgado e ansioso pelo próximo episódio. Mas é isso aí, pessoal. Esse vídeo aqui foi gravado de última hora. E Franquini, eu gostei do vídeo. No final eu entendi a mensagem. Me pegou, foi um clickbait bom isso aqui, realmente. Só queria saber porque ele achou que a Juna Bereit chato. O anime também não ficou lá essas coisas. O mangá é melhor. E é isso aí. Se gostaram desse tipo de vídeo que eu fiz aqui, deixa aí comentário se vão querer mais desse tipo de vídeo. E também não esquece de deixar o like, se inscrever. Valeu, falou, até a próxima.